Muito bom dia na paz do Senhor, povo de Deus, sejam todos bem-vindos. Está começando a nossa Escola Bíblica Online. Hoje, dia 3 de outubro de 2021, 9 horas da manhã, domingão. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua participação. Hoje estamos encerrando esse estudo, esse comentário de Provérbios capítulo 6, versículos 16 a 19. O pequeno comentário, o pouquinho que eu sei, eu faço questão de passar para você. Então vamos ao texto, Provérbios 6, versículos 16 a 19. 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos viciosos, pés que se apressam para correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e a 7ª que a sua alma abomina, aquele que semeia contenda entre os irmãos. Então são 7 atitudes, durante 7 domingos comentamos cada atitude dessas. Então nós entendemos o quê? Que realmente Deus, pela sua infinita misericórdia, fez o plano da salvação, o plano da redenção. O ser humano perdeu a comunhão com Deus no jardim do Éden. E através de Cristo, para cumprir toda a justiça de Deus, essa comunhão foi restabelecida. Ao ser humano basta o quê? Basta crer no plano de salvação, crer que Jesus de Nazaré é o Cristo, o Filho de Deus, enviado para perdão dos nossos pecados, que morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. E a partir do momento que ele crê, o Espírito Santo tem que fazer morada dentro dele. Então o Espírito Santo continua essa obra redentora da cruz do Calvário. E as Sagradas Escrituras são importantíssimas para a continuação dessa obra redentora. Então a pessoa que tem essa comunhão com Deus restabelecida por Cristo não faz as coisas porque existe um livro de regras. Ele não entende as Sagradas Escrituras como um livro de regras. Ele entende um livro que busca melhorar o relacionamento de Deus com os homens. Então a Bíblia Sagrada, como nós costumamos falar, ela fechada é um livro como qualquer um, mas ela aberta é a boca de Deus falando. Então quando você lê um texto tão forte, tão profundo, de Provérbios 6, versículos 16 a 19, você entende que são coisas que desagradam ao Senhor, coisas que afastam o ser humano do Senhor, coisas que Deus que não quer que o ser humano faça para a sua comunhão realmente ser melhor. Então quando nós lemos um texto desse, essas 7 atitudes, nós buscamos fazer, não porque não devemos fazer como fosse um livro de regras, mas sim porque queremos melhorar o nosso relacionamento com Deus. Cristianismo não é uma religião, cristianismo é relacionamento, e relacionamento com Deus. 7 pontos muito importantes, muito tremendos, que afastam o ser humano de Deus. E quando nós lemos isso, nós olhamos para dentro de nós mesmos, olhamos para dentro de nós e pensamos, e meditamos, e o Espírito Santo nos ajuda, nos convence e diz: olha filho, olha como você está, olha as suas atitudes, olha a sua natureza pecadora te influenciando novamente, olha a palavra, veja o que você está fazendo. E o Espírito Santo, com muita gentileza, com muito amor, com muita paciência, com muito carinho, vai nos orientando através das Sagradas Escrituras. Por isso que eu sempre digo, é muito, muito importante nós lermos a Bíblia todo dia, gente, todo dia. Isso é muito importante. Os grandes pregadores, os grandes homens da palavra de Deus, que pregam a palavra de Deus com unção, com poder e com autoridade, a sua leitura da Bíblia, das Sagradas Escrituras, é todo dia, fora um momento que eles ainda estudam e meditam na palavra. Mas isso são os pregadores, mas deveria ser para todo mundo. Todos os cristãos, todos os que seguem a Cristo, deveriam ler as Sagradas Escrituras todos os dias. Muitos problemas, muitas dificuldades seriam evitadas se nós lêssemos mais as Escrituras. Porque vai existir momentos na sua vida que você vai estar com dúvidas existenciais, dúvidas, questionamentos da sua vida com Deus, e o Espírito Santo vai lembrar você daquilo que você leu nas Sagradas Escrituras. Então, e até mais, quando você tomar uma atitude como olhar altivo, o Espírito Santo vai lembrar isso. Quando você ficar tentado, às vezes por uma situação adversa,
da mentira estar ali envolvendo você, você vai lembrar desse texto. Então são várias situações que o Espírito Santo vai lembrar você, porque você leu, porque você meditou. E o texto aqui é tão rico, tão profundo, gente, que não dá para esgotar ele, de tão profundo que ele é. 7 atitudes, sendo 6 que aborrece o Senhor, que o Senhor odeia como se fosse um inimigo, e a 7ª, a sua alma abomina. Então quando você lê, isso entra no seu coração, e você medita nisso, você produz o fruto ali na sua vida, através do maravilhoso Espírito Santo. Isso é tremendo, gente, é tremendo. Então o que nós temos que fazer? A nossa atitude, ler a palavra de Deus realmente orientado e pedindo ajuda do Espírito Santo. E essa palavra começa a fortalecer você. Essa palavra vai principalmente ensinar você. Os sacerdotes na antiga aliança, lá no tabernáculo de Moisés, ele tinha um tanque de água antes de entrar no lugar santo. E antes de entrar lá, eles tinham que lavar as mãos e lavar os pés. Mas hoje nós não precisamos lavar mais as mãos, porque a mão fala de obra, e nós não precisamos de obra para chegar perto de Deus. Toda obra foi feita por Jesus Cristo na cruz do Calvário, mas os nossos pés precisamos estar lavando sempre. Pés fala de quê? Fala de caminhada. Por isso que é importante ler a palavra. É a maneira que você vai lavando os seus pés, vai lavando, vai purificando a sua caminhada nessa terra. Como o salmista escreve: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Entenda por quê? Porque ele vai iluminar o teu caminho, vai mostrar para você os pontos difíceis, o que está certo, o que está errado, mas tudo pelas Sagradas Escrituras. 6 atitudes que aborrece o Senhor, e a 7ª, a sua alma abomina. Entenda que são pessoas, atitudes do ser humano que estão dentro dele. E quando o ser humano sabe pelas Sagradas Escrituras, ele realmente começa a fazer, não porque é obrigado, não porque, como eu já falei, existe um livro de regras, mas ele faz porque ele ama Deus, porque ele quer melhorar a sua comunhão com Deus, porque ele quer melhorar a sua intimidade com Deus. E o Espírito Santo está aí para nos ajudar, meus irmãos. Está aí. Jesus disse no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 26: quando vier o Espírito da verdade, ele vos ensinará todas as coisas e falará tudo e lembrará das minhas palavras. Então, as palavras de Cristo brotarão na sua mente. Só que a sua atitude qual é? Você tem que ler a palavra. E nós temos um povo hoje que não lê as Sagradas Escrituras. A Bíblia é o livro mais vendido do mundo, mas em proporção não é o mais lido. Muitas pessoas têm Bíblia Sagrada em casa, mas não leem. Está lá aberta só talvez em algumas casas, no Salmo 91, como se fosse um amuleto de proteção. Mas a Bíblia não é um amuleto de proteção. A Bíblia é um livro de inspiração divina para a nossa orientação da caminhada na terra. Claro que existem pontos difíceis de compreender, o próprio Pedro falou isso das cartas de Paulo, mas com a ajuda do maravilhoso Espírito Santo, nós seremos orientados tremendamente na palavra de Deus. 6 coisas que aborrece o Senhor, ele odeia como se fosse um inimigo. E a 7ª, a sua alma abomina. Isso é, ele realmente rechaça, ele não quer nem chegar perto. Se não existisse, ele quisesse que não existisse aquilo. E Deus fala isso não como uma pessoa que está cobrando, não como uma pessoa que está obrigando. Deus fala essas coisas através da sua palavra, porque ele quer que todos cheguem à salvação. Na carta de Paulo a Timóteo, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 3, se eu não me engano, ele diz que Deus quer que todos cheguem ao conhecimento da verdade e sejam salvos. Essa é a grande intenção de Deus. Deus fala através do profeta Ezequiel que o desejo dele não é que o ímpio, isso é o malvado, a pessoa maligna, não é que o ímpio morra, é que o ímpio se converta dos seus caminhos e viva. Esse que é o desejo de Deus. E ainda diz assim que ele não tem prazer na morte do ímpio. Então entenda, Deus quer que todos cheguem à salvação. E a Bíblia Sagrada, as Escrituras estão aí para nos orientar. 6 coisas que aborrece o Senhor, que ele odeia como se fosse um inimigo. E a 7ª, a sua alma abomina. Entenda, não é uma obrigação você não fazer isso. É um privilégio, é um prazer. É Deus dizendo para ti: olha, eu te amo, eu sou amor, eu te amo e quero te levar para morar na eternidade.
mas se você tiver tais atitudes, eu vou ter que ser justo com você, eu vou ter que praticar a minha justiça com você. Então veja, peça ajuda ao Espírito Santo, leia a palavra, seja orientado por Deus. 6 coisas que aborrece o Senhor: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, pés que correm para fazer o mal, coração que maquina pensamentos viciosos, testemunha falsa que profere mentiras. E o pior de todos que Deus abomina, o que semeia contenda entre os irmãos. Vejam, irmãos, atitudes bem claras, bem certas, bem reveladoras, para nós olhar para dentro de nós e pedir ajuda ao Espírito Santo, dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim, eu quero mudar, eu quero mudar. A primeira pessoa que tem que mudar não é o teu pastor, não é a tua liderança, é você mesmo. Não adianta eu pedir mudança se eu não mudo. A mudança tem que começar comigo. Tem pessoas que às vezes trocam de congregação, trocam de denominação, trocam de placa, mas a mudança tem que ser primeiro nele. Não adianta ficar trocando de placa, trocando de denominação, se a mudança tem que ser primeiro nele. E olha a parte mais difícil, porque o cristão tem 3 inimigos. Ele tem o diabo, ele tem o mundo e tem a sua carne, o seu próprio eu. O diabo foi vencido na cruz do Calvário. Jesus se manifestou para destruir as obras do diabo. O mundo foi vencido por Jesus também. Ele disse: tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Agora resta o quê? Resta nós mesmos, gente. O próprio Paulo disse: o bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Miserável homem que sou. Então entenda uma coisa, a nossa grande luta é contra nós mesmos, contra o nosso eu. Só que eu volto a dizer, nós temos a ajuda do maravilhoso Espírito Santo. Glória a Deus, glória a Deus. Irmão, você não está sozinho nessa peleja, você não está sozinho nessa batalha. Você tem irmãos de fé para pelejar junto com você, para levar a carga junto com você, mas principalmente você tem o maravilhoso Espírito Santo para ajudar você. Então entenda, essas atitudes que aborrece o Senhor, e uma delas o Senhor abomina. Seja mais humilde e peça ajuda ao Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Muito obrigado por ter acompanhado essa série de comentários desse texto tão rico, tão maravilhoso. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua chamada, que Deus abençoe o teu ministério. Amém? Fiquem todos na paz. Deus abençoe a todos. Tchau.